Este é o programa Ação Nacional, o tema de hoje, investimentos. Eu estou aqui com o professor Antônio Carlos Lima, o professor Toninho. Vamos continuar batendo um papo sobre investimentos, sobre economia, sobre pandemia. Professor, como eu faço, como fazer um fundo de reserva? O fundo de reserva é extremamente importante e, geralmente, o que as pessoas costumam fazer é ter uma reserva de 6 meses a 1 ano de salário. Tá. Veja o seu salário líquido mensal, multiplica por 6, então de 6 a 1 ano. E esse fundo de reserva seria para operações onde você não busca ganho financeiro. Você busca mais ou menos uma proteção e liquidez. Porque, por ser um fundo de reserva, a qualquer momento, qualquer eventualidade ou mesmo uma oportunidade, você tem um recurso para poder usufruir. O pessoal sempre pensa, né? Não, pode acontecer alguma coisa. Não, pode ser uma oportunidade, pode ser uma coisa muito boa. Sim. De repente, você tem a oportunidade de comprar um imóvel, alguma coisa. A pessoa pensa sempre se eu for mandado embora, eu tenho fundo de reserva. Mas nem sempre é isso. Nem sempre, né? Exatamente. Às vezes tem algo melhor que isso, bem melhor. As oportunidades aparecem, né? Está no lugar certo, no momento certo, né? Sim. E ter o fundo de reserva, lógico. Claro, que é sempre importante. Exato. Vamos acompanhar um VT, então. Na semana do dia 20 de dezembro do ano passado, a nova variante do coronavírus encontrada no Reino Unido deixou preocupados os investidores pelo mundo. A sessão foi de baixa nas bolsas na Europa. Em Nova York, os principais índices abriram em queda, mas ao longo do pregão reduziram um pouco mais as perdas. Vamos dar uma olhada. Assim que o sino tocou em Wall Street, marcando a abertura do mercado, a preocupação tomou conta dos investidores. A notícia da nova variante do coronavírus encontrada no Reino Unido, mais infecciosa, segundo o governo britânico, ofuscou outras consideradas positivas, como o acordo para a aprovação de um pacote de ajuda à economia americana. As bolsas na Europa fecharam em forte queda nesta segunda-feira. Nos Estados Unidos, os principais índices de ações abriram em baixa, mas reduziram as perdas durante a sessão. No Brasil, o índice Bovespa, o principal da Bolsa de São Paulo, fechou no negativo. O preço do barril de petróleo Brent operou em baixa durante a sessão inteira. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a nova variante do coronavírus não está fora de controle. Tá aí. Professor, investir na Bolsa de Valores é apenas para o tipo de investidor arrojado ou todos podem arriscar? Na verdade, vai depender muito do perfil, né? Quanto mais arrojado, mais ele vai acabar buscando esse mercado de renda variável. Moderado um pouco menos e o conservador bem menos, né? Mas, como eu te disse, hoje não tem muitas opções. Selic 2,75. Se você ficar a 100% da Selic, você já está perdendo para a inflação e tem imposto de renda. Então, o que eu sugiro, né, na minha opinião, é importante que o investidor ele conheça o que ele está fazendo e que ele tenha um assessoramento também, que ele tenha um assessor financeiro para poder ajudá-lo a entender onde ele vai aplicar, quais são os produtos e serviços adequados de acordo com o perfil de risco dele, né? Então, sim, é importante que ele tenha uma assessoria financeira. Ah, tá certo. Qual a porcentagem do valor guardado pode ser aplicado em bolsa? Aí depende muito de cada um, né? Como eu digo, não tem uma receita de bolo. Tá. Então, vai depender de liquidez. No caso de bolsa, é importante que seja uma parcela do recurso que você não necessite no curto prazo. Porque você pode comprar e ter a infelicidade, comprou hoje, amanhã caiu 5%. Você precisa resgatar daqui 2 dias, pronto, sim, é 5% a menos. Então, é importante isso, que ele tenha essa visão de médio a longo prazo. Sim. Então, não tem como te dar um percentual, porque cada pessoa física, ela tem um fluxo de caixa, ela tem uma reserva de emergência maior ou menor, e também aquele recurso para médio e longo prazo, o que eu sempre falo nas minhas aulas, é uma parcela desse recurso de médio a longo prazo. Sim. Professor, tem muito aventureiro nesse setor? O cara vai de alegre, vai sem saber, sem estudar muito o que ele pode ganhar, o que ele pode perder, faz um investimento e quebra a cara, por exemplo? Você tem algum exemplo assim de algo algo errado, algo que deu muito errado? Olha, acontece. Realmente, a Bolsa é um mercado de renda variável, né? O risco é eminente, então qualquer operação que você venha fazer, você está correndo risco, não adianta. É muito importante
essa assessoria, por quê? Eu não posso ir no achômetro. Eu acho que essa ação vai subir. Não, acho não. E um outro detalhe também, principalmente para iniciantes, o que eu sugiro são fundos de investimentos em ações. Por quê? Você tem um gestor, que é o profissional, que está ali, ele faz toda a gestão, ele tem uma equipe de economista, de analista, que vai observar realmente setores da economia e dentro dos setores quais seriam as ações mais interessantes. E o que eles costumam fazer, eu dou uma aula de análise de viabilidade econômica financeira também, na Unip. E o que esses analistas fazem? Eles verificam quanto vale a empresa e quanto custa. Então, quando você olha um banco A, banco B, ele tem uma carteira de investimento de ações, então ele fala, para esse mês eu estou tirando 2, 3 ações e estou colocando outras 2, 3. Então tem todo um racional. Por que ele está tirando? Está ruim? Não necessariamente, de repente subiu muito, é o momento de realizar o lucro, tira e coloca outra que está com o custo baixo, mas vale mais. Então, essa análise, geralmente a pessoa física não tem como fazer. Então, a sugestão é deixar em fundos de ações que realmente tem alguém que está olhando isso para ela, né? Sim, tá certo então. Professor, quais são os critérios para escolher uma corretora boa, confiável e que cobre menos taxas operacionais? Corretora confiável é obrigação. Isso daí não tem, ou é ou não é. Se não é confiável, não pode ser que realmente você está ali, confiança. Se você não tiver credibilidade, não pode ficar no mercado, tem que ser excluído mesmo. E quando fala de preço, né, tem muitas corretoras que isentam, não tem taxa nenhuma, você vai compra, vende ações. Então, aí cada caso é um caso e cabe ao investidor tomar a decisão. Como que eu vejo? Eu olho o seguinte, quanto custa e quanto vale. Sempre eu gosto muito de colocar isso nas minhas aulas, custo e valor. Quanto custa? Aí vai depender de como o investidor olha. Me custa 0,35% para fazer pela corretora. Se eu fizer sozinho, não custa nada. Legal, você economizou 0,35%, porém, você pode estar investindo numa ação que você pode perder 5%, 10%. Do outro modo também, ninguém vai garantir nada. Mas o quanto que agrega de valor, você tem um assessor, tem alguém te assessorando, podendo explicar para você, pelo menos, qual o produto, qual o serviço que tem a oferecer, para tentar, de melhor maneira, te oferecer algo que se encaixe no seu perfil e na sua liquidez, né? Tá certo. Professor, a pandemia levou mais investidores para a Bolsa? Não vou dizer que é a pandemia. Se observar, 2019 já cresceu muito a parte de pessoas físicas na Bolsa, 2020 também, mas eu vejo não o fator pandemia, eu vejo o fator Selic, porque eu tenho uma taxa de juros muito baixa, então, se eu ficar aplicando em pré-fixado, eu não vou nem conseguir manter o meu poder de compra. O que eu compro hoje, daqui a um ano eu vou comprar menos. Então, para pelo menos tentar manter esse poder de compra, os investidores começaram a ir para multimercados e para a Bolsa. Então, realmente, eu vejo que não é a pandemia, e sim o momento atual com uma taxa de juros mais baixa. Historicamente, nunca tivemos uma taxa de 2% no Brasil e ficou por um bom período de tempo. Então, realmente, eu vejo que o maior fator não é a pandemia, e sim a oportunidade que você tem no momento, e da outra ponta você vai perder dinheiro. Tá certo. Já se foi aí o terceiro bloco do Ação Nacional, tema de hoje investimentos. Eu estou aqui com o Antônio Carlos Lima, professor especialista na área financeira, o professor Toninho. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco o último bloco deste Ação Nacional.